Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Congelou, Pedro Villanueva. Não existe pior pessoa do que aquele, por exemplo, que dando uma de imparcial, disfarça suas esquerdices, né? Disfarça seus cacuetes mentais. E aqueles cacuetes mentais bem furados, cheios de chavões, cheios de rótulos, cheios de ironias um pouco, digamos, enviesadas, quando na verdade você vê que o cara é meio covarde e ele é apenas aquele isentão, né? Aquele que quer bancar o isento. O bom do seu isentão é que você fala um bocado de merda que tem uma tendência bem especificada, mas na prática você quer dar uma de que tá por cima de todo mundo, né? O gostosão. Um desses idiotas, um desses babacas é o tal do decadente, né? Decadentíssimo, né? Maestro Boggs, mais conhecido pelo YouTube como Maestro Boquete. E aí alguém me pergunta o que eu achei do último vídeo dele falando Orlando quando os homofóbicos vestem a carapuça. Ora, o Maestro Boquete, como ele já está perdendo muito ponto, e porque o Manando Moura deu um senhor chute no rabo dele, já que ele está passando no seu estado de decadência, é claro, ele precisa tirar para todos os lados para chamar atenção. E ele faz aquelas velhas associações, né, querendo falar mal da esquerda. Quer dizer o seguinte, ele fala mal da esquerda no morde-assopra, né? Ele morde o dedo e depois assopra o dedo, passando a mão na cabeça. Mas aí, no final da história, essa tentativa de falar mal da esquerda, você vê que não é falar mal da esquerda, é apenas para disfarçar o isentão. Porque no final da história, toda a carga dele é contra quem? Contra os evangélicos, contra os cristãos, contra os católicos, contra os conservadores. E no final das contas ele começa a concluir que, dentro da lógica dele, é a mesma lógica que as feministas, o movimento LGBT e todos estão pregando. Ou seja, que no final da história não existe diferença substancial entre ser islâmico e ser católico ou protestante. Ou então que, na verdade, da mesma forma que aquele sujeito, filho de afegãos, e que, ao contrário do que ele estava afirmando, que eram apenas refugiados, eram pessoas que inclusive tinham simpatias por grupos terroristas, como o próprio pai do assassino, ele quer dizer que, na verdade, ele chega à conclusão mirabolante que na verdade os cristãos também têm esses tipos fanáticos que vão matar todo mundo e que são endossados pela própria comunidade cristã. Em outras palavras, o cara é um verdadeiro mentiroso, um verdadeiro mitomaníaco, né? Um verdadeiro mitomaníaco. E isso quando ele fala da questão da cultura do estupro, que também é a mesma coisa. Ele endossa todo esse discursinho de esquerda e ainda diz que eu sou isentão, eu sou imparcial, não sei o quê, porque esse pessoal só fala dos estupros, né? Mas não fala dos estupros sutis do dia a dia, ficaram chocados e não sei o quê. Mas é claro que ficamos chocados, idiota. Porque teve aquele caso daquela menina que supostamente foi noticiada pela imprensa, que ela foi estuprada por 30 homens diferentes, né? Por 30 homens. Claro que qualquer pessoa em sã consciência fica chocado com esse tipo de coisa, porque realmente é uma coisa que passa dos limites. Embora hoje tenha se descoberto que ela não foi estuprada por 30, mas sim que um dos caras que fizeram selfies com ela lá pelada, nua, né, mostrando o rabo dela, a vagina dela, eles estavam cantando uma música do funk que falava de uma mulher que tinha 30 filhos diferentes com 30 anos, uma coisa assim, mais ou menos assim, eu não sei muito bem especificamente. E o que aconteceu? E que na verdade o número de pessoas que tiveram relações, o número de homens que teve relações com ela foi bem menor. Então é um caso também muito controverso, porque esta mesma menina tem um histórico de promiscuidade sexual, de suruba, de quase de todos os tipos de práticas sexuais que pode até colocar em xeque a credibilidade do argumento dela. Alguém vai dizer assim, nossa, você é machista, você não acredita na mulher. Vem cá, você acha que mulheres não podem fingir, não podem realmente acusar falsamente de estupro certos homens? E vamos analisar uma coisa, né? A pessoa fala de cultura de estupro e o funk que estimula essa agressividade, que induz a ideia de que a mulher tem que ser um bicho degradado sexualmente, etc. Isso para mim é muito mais cultura de estupro, porque representa uma linguagem, representa um hábito, representa uma propagação, representa um conjunto de esquemas mentais que levam essa pessoa a acreditar realmente que a mulher é um bicho degradado, um ser degradado, etc.
né? Eu falo bicho degradado aqui por ironia, né? Porque é isso que eles fazem, é um bicho. Inclusive teve um sujeito aí do funk aí que começou a dizer que tinha que estuprar mesmo, tinha que currar a mulher e tudo mais, esse tipo de coisa. E depois aí quem pega o pato, quem paga o pato é o pai de família honesto que não quer ver sua filha sendo estuprada, não quer ver sua mãe, não quer ver sua irmã nem a sua mulher. Então esse cara que abomina o estupro é visto como estuprador em potencial. Quando na verdade esses coitadinhos aí dos Mac, os MC da vida, esses MC da vida, eles são não somente acobertados pela grande mídia, como promovidos. E depois a cultura do estupro é de quem? É do Leonardo Bruno, porra, que mataria o cara se alguém que tivesse, sei lá, quisesse fazer molestar alguém da família dele. Quer dizer, é uma coisa assim meio esquizofrênica, né? Uma coisa meio louca. Quer dizer, o pai de família, o homem decente, o homem cristão, muitas vezes, que não admite esse tipo de permissividade, tá? Ele é acusado no mesmo nível daquela pessoa que faz apologia ao estupro, faz apologia à degradação da mulher. E em nenhum momento, naturalmente, que o Maestro Boquete tocou no assunto de uma forma aprofundada. Pelo contrário, ele generalizou o conceito de estupro, fazendo o que as feministas, fazendo o que os gaysistas e todos estão fazendo. O que tem de originalidade o discurso do Maestro Boggs? Nada. É só o discurso da mídia. É só o discurso do establishment. Tão covarde que ele é. Tão isentão que ele é. Aí falando do estupro, tem vários estupros sutis do dia a dia. Esse papo furado. Não, estupro é estupro, meu filho. Estupro tem uma tipificação própria, tem uma característica própria que distingue de qualquer tipo de outra relação. Se você fala de padres pedófilos, ele começou a ensinar, porque não é o que acontece nas paróquias, não sei o quê. Como se fosse comum um caso de estupro nas paróquias, né? Como se as paróquias fossem uma extensão do baile funk, quando na verdade é justamente o contrário. É muito raro acontecer casos de estupro nas igrejas. Infelizmente, dentro do nosso meio, existem pessoas mal intencionadas. O que é que nós podemos fazer? Existem pessoas mal intencionadas em qualquer lugar. E que cabem às autoridades, tanto os civis como religiosas, mandar esse pessoal para cadeia. É simples e cristalino. Mas vejamos, observem. Ao mesmo tempo que ele faz essas insinuações maldosas, que é típico do caráter dele, ele começa a fazer também uma ligação entre o assassino de Orlando com o pastor Silas Malafaia, com o pastor Feliciano e outros, uma vez que essa mesma militância de esquerda fez essa ligação. E ele dizendo, não, isso é hipocrisia, porque vocês acreditam no Deus homofóbico, no Deus fascista, no Deus isso, no Deus aquilo, etc. Como, quer dizer, ele está dizendo que você cristão é um assassino, né, perigosíssimo, que você é capaz de matar um homossexual. No final da história, a conclusão lógica que nós chegamos é que pra gente provar que a gente não tem nada contra o homossexual, a gente tem que dar o cu, como o pastor Boquete. Só pode. E detalhe, a gente tem que entender que o fato de você divergir de uma ideologia, o fato de você não gostar de uma pessoa, de um comportamento sexual, ou mesmo de uma agenda política, não quer dizer necessariamente que isso vai levar você a matar essas pessoas. Eu posso não gostar do meu vizinho, posso detestá-lo, posso odiá-lo, mas não quer dizer que eu quero matá-lo. Eu posso detestar o movimento gay, eu posso desprezar o movimento gay, eu posso até odiar o movimento gay. Mas odiar o movimento gay não me compele, não me leva a matar essas pessoas. Essa é a questão que tem que ser entendida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o que acontece? O Maestro Boquete que é o seguinte, os cristãos têm que dar bunda para provar que eles não têm nada contra o homossexual no sentido da pessoa dos homossexuais. Ora, isso aí, nós percebemos assim o traço, o ranço autoritário que há nesse raciocínio, né? Quer dizer, você não tem o direito de discordar do Maestro Boquete, você não tem o direito de discordar do movimento gay que quer impor uma agenda goela abaixo de ideologia de gênero, né? A ideologia gender, ou então querendo homossexualizar as crianças, né? Através de uma doutrinação descarada e massiva, justamente porque senão você é tão assassino quanto o sujeito lá de Orlando, islâmico, que pegou um fuzil e acabou matando aqueles gays na boate. É isso que ele quer fazer, essa associação. E fala de Feliciano, fala da corrupção, das sacanagens das igrejas evangélicas. Sim, isso existe. Mas o que isso tem a ver com o fato de que o Silas Malafaia necessariamente vai se compelir a matar homossexuais?
em nenhum momento vi o Silas Malafaia pregando isso. O que eu vi é ele rejeitar a agenda LGBT, só isso. E detalhe, é preciso bradar esses espantalhos, criar essas falsas conexões, como se islamismo e cristianismo fosse a mesma coisa. Ah, é tudo religião brâmica, tribal, não sei o quê. E essas pessoas matam porque tem motivações homofóbicas das religiões. Esse tipo de pau furado. Se for assim também, se um homossexual começar a hostilizar cristãos, como de fato eles hostilizam, aí podemos dizer que há uma motivação. Sabe por quê, senhor Boquete? Porque os próprios LGBTs pregam isso. Pregam que tem que invadir igreja, pregam que tem que fazer profanar o culto, tem que pegar símbolos religiosos e enfiar no cu, como aconteceu na Jornada Mundial da Juventude, quando um casalzinho lá pegou uma imagem da Virgem Maria e começou a se masturbar com a imagem da Virgem Maria, uma mulher. Ou então um outro sujeito pega uma cruz e enfia no cu. Isso é muito mais violento e muito mais agressivo do que alguém criticar um momento homossexual. Agora, é claro, vamos ser bem sinceros, Boquete, tu és um cara tão decadente que a única coisa que te sobra é falar mal do Nando Moura. Por quê? Porque o Nando Moura ultrapassou você. Você, no fundo, é invejoso. Invejoso. Uma coisa é criticar o Nando Moura. Eu acho que é válido criticar algumas ideias do Nando Moura. É válido até odiar o Nando Moura, rejeitar o Nando Moura. Ninguém é obrigado a gostar do Nando Moura. Tá? Agora, você querer ficar enchendo o Nando Moura de rótulos, de chavões, sem atacar o cerne do que ele está colocando, dando a entender que ele é a criatura mais horrível da face da Terra só porque ele tirou os teus inscritos, mostra o quanto você é uma pessoa mesquinha. Você é uma pessoa pequena de mentalidade. Quer criticar o Nando Moura? Critica. Porque eu acho que pode me criticar. Nunca me recusei a criticar ninguém. O que tem mais aí é vídeo falando mal de mim. Eu nunca movi um processo sequer. E teve gente que chegou a me caluniar. Chegou a dizer que eu era nazista. Chegou a dizer que eu era homossexual. Quer dizer, eu sou contra os homossexuais e ao mesmo tempo eu dou o cu. É esse tipo de coisa. Falaram um bocado de coisa pra mim. E eu nunca movi um processo contra esses caras. Inclusive gente da tua turma, o tal do Motel Ziankovski, que era um mentiroso, um sociopata, né, um vigarista, que inclusive sumiu da internet porque pegou muito mal pra ele, porque ele falsificava os dados, falsificava sua identidade, e nem por isso eu meti um processo no rabo desse cara. E que eu tinha de muita monta. Eu tinha justificativa de só pra meter um processo nesse cara. Eu não liguei pra esse pobre coitado, pra esse merda, porque eu acho que é o seguinte, talvez ele não teria nem dinheiro pra me pagar, primeiro ponto, e também é o seguinte, qual a importância e a relevância desse homem? Nenhuma. Esses caras só fizeram crescer minha comunidade. Por quê? Porque nada do que eu esteja falando aqui, veja, eu não estou dizendo que eu fale toda a verdade. Eu posso cometer erros nas minhas análises. Mas pelo menos as pessoas percebem que, pelo menos eu posso falar por mim, as minhas análises tentam buscar a verdade. As minhas análises tentam ser as mais corretas e as mais honestas possíveis. Eu não tenho aqui nenhum chamego, né, nenhum fetiche ideológico. Nenhum fetiche aqui para defender acima das verdades e dos fatos. Da verdade e dos fatos. Se eu sou capaz até de criticar papa, eu sou capaz de criticar bispo, claro. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que isso me faça eu sendo católico, não me faça fechar os olhos de alguns equívocos e de alguns acontecimentos que são feios para nós católicos. Isso é uma questão de posição íntegra, mesmo como católico e como ser humano. Então, quer dizer, é isso que te falta, cara. Te falta um espelho na sua casa, para você olhar para sua cara e dizer, porra, que cara feia a minha. Né? Como tinha aquele romance do Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, né? Te falta esse espelho, te falta esse retrato. Porque é isso que nós estamos percebendo. Quer dizer, no final, você grava um vídeo falando sobre o que aconteceu um incidente e você destila inúmeras falsidades baseado no quê? Baseado nos teus recalques pessoais, baseado nas tuas birrinhas com os cristãos. É isso que você fez. Você é diferente do que a esquerda pregou, do que a mídia pregou, do que os LGBTs pregaram, do que o PCdoB, o PT, o senador Lindbergh Farias pregaram. Você pregou tudo a mesma coisa.
A diferença é que você é o isentão, é o gostosão, está acima do bem e do mal, né? Está acima até de Deus, né? Porque se você diz que Deus é homofóbico, é assassino, não sei o quê, então você deve ter uma noção de moralidade melhor do que Deus. Puta que pariu. Porra, Baixo Pocket, tu és um fodão, né? Imagina quando tu cheirares a tua... Quando tu começas a fumar crack, aí tu fica doidão, né? Tu deve se achar mais do que o próprio divino, deve ser o supra divino, né? Para se achar melhor do que Deus. Isso, meus amigos, eu não tenho mais nada a acrescentar. E aqui fica a minha opinião sobre o assunto.